A graça e a paz, meus amados. Terça-feira, dia 9 de abril do ano de 2024. Uma manhã agradável, cheia de muitas possibilidades. Uma manhã que pode trazer muita coisa positiva. E vamos crer nisso. Amados, alguns países, e eu cito aqui o Reino Unido, Inglaterra e o Japão, identificaram uma marca bastante interessante na sua população. Algo que estava acontecendo e que havia necessidade de uma estratégia governamental para combater isso. No caso do Reino Unido, eles perceberam que mais de 9 milhões de britânicos vivem sozinhos e 1,2 milhão de idosos permanecem totalmente solitários, em isolamento. Essas pessoas não têm com quem conversar. Isso detectado no Reino Unido e no Japão também. E desde então, o governo começou a fazer alguma coisa para lidar com isso. E em 2019, uma empresa lançou na Inglaterra um ônibus que instantaneamente se tornou bastante popular, porque a bordo dele se encontravam pessoas designadas e dispostas a conversar com passageiros interessados. Eram pessoas preparadas para isso, voluntários, enfim. E essa rota foi uma reação de uma pesquisa governamental que descobriu que 30% dos britânicos, pelo menos um dia por semana, não tem uma conversa sequer significativa com ninguém, a não ser coisas de trabalho ou algo assim. E a gente percebe que a solidão, ela tem aumentado. As pessoas têm se isolado e isso não é bom para ninguém. E muitos dentre nós têm experimentado isso. E por não ter ninguém com quem conversar um momento de necessidade, a vida se torna mais difícil, mais pesada. E quando nós refletimos sobre isso, a gente percebe que as interações, elas sempre foram muito agradáveis ao longo da vida, mas chegou um momento que elas deixaram de existir. Interações agradáveis com outras pessoas são vitais para a nossa saúde. Elas produzem hormônios, os hormônios da felicidade, conhecidos. E elas mexem até com o nível de imunidade do nosso corpo. A gente fica mais resistente a doenças, enfim. É algo tão impressionante que a gente deveria ter amigos da mesma forma que a gente toma fortificantes e vitaminas, enfim. Mas, infelizmente, isso não é uma coisa muito comum. E quando eu paro para pensar sobre o que a Bíblia fala sobre isso, eu encontro na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 6, o apóstolo Paulo escreve: que suas conversas sejam amistosas e agradáveis. Ou seja, não é que apenas a presença de palavras, mas a qualidade delas, amistosas e agradáveis, que lhes permitiriam ser um verdadeiro encorajamento aos outros. Ou seja, é numa conversa amistosa e agradável que eu coloco as minhas dificuldades, que eu abro meu coração e
ao mesmo tempo eu me disponho a fazer o mesmo com essa outra pessoa. Então, assim, da próxima vez que você puder iniciar uma conversa com alguém, um amigo, colega de trabalho, um estranho sentado no seu lado, num ônibus ou numa sala de espera, busque maneiras de tornar esse tempo significativo e de bênção para ambos. E que o dia de hoje seja isso. Eu tenho conseguido cultivar essas interações agradáveis. Quem são as pessoas com as quais eu consigo conversar e aprender com elas e colocar valor significativo nesse tempo? E olhar para fora e ver quantas pessoas estão, às vezes, dispostas a ouvi-lo, a nos ouvir, dispostas a investir tempo na nossa existência e, durante um certo período, caminhar conosco. Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque o Senhor coloca pessoas no nosso caminho para que a jornada não fique tão difícil. Te louvamos e te bendizemos, Pai, por tanto amor e cuidado. Essa é a nossa oração de agradecimento e reconhecimento nesta manhã, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.